turma, terceiro ano. Vamos lá, novamente, segunda parte do nosso assunto. Perpendicularidade de duas retas, tá? A perpendicularidade de duas retas, ela tem esse formato aqui, tá? Nós temos duas retas também que se cruzam. Em algum momento tem um ponto de interseção também, tá? Elas também são chamadas retas concorrentes, mas aqui, além de elas serem chamadas retas concorrentes, elas vão ser chamadas de retas perpendiculares. Então, se eu falei que elas são retas concorrentes, então significa dizer a vocês que os coeficientes são o quê? Os coeficientes angulares são diferentes, né? Então, já sei que aqui os coeficientes têm que ser diferentes. Mas, para elas serem perpendiculares, tá? Elas têm que ter um ângulo formado aqui, ó, 90 graus. Sempre elas vão ter um ângulo formado de 90 graus aqui nesse ponto de interseção, tá? Os seus ângulos com eixo X vão ser diferentes, tá? Por isso que elas são concorrentes. Então, ela tem esse formato aqui, essa reta. Se as retas R e S são perpendiculares, esse aqui é o símbolo de perpendicular, se você não quiser escrever, tá? Implica dizer que o coeficiente angular de uma é inverso, assimétrico do outro. Quer dizer que se um é negativo, o outro é positivo e o inverso. Por exemplo, tá? Se aqui for meio, aqui é menos 2, que vai ser o inverso, vai ser 2, e tem que ser com o sinal contrário, tá? Você pode escrever essa regrinha aqui, ó. Coeficiente angular é igual ao inverso, o coeficiente angular da segunda reta é o inverso do coeficiente angular simétrico da segunda reta. Então, fica menos 1 sobre M1, que é o outro coeficiente angular. Ou, quando as retas são perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Esse é um teste. Eu coloquei um exemplo, mas eu vou trabalhar com vocês 4 tipos de exemplos que podem ocorrer para vocês resolverem aí as suas atividades, tá? Primeiro exemplo. Determine se as retas R e S são perpendiculares. Está aí a equação. Então, como está acostumado a fazer, vamos pegar aqui a reta R, nesse exemplo aqui, tá? Para a gente saber. Vai ficar aqui a reta R. 2x menos 4y mais 5 igual a 0. Deixar em função de y, menos 4y igual a menos 2x menos 5. Vou multiplicar logo aqui por menos 1. Então, vai ficar aqui 4y igual a 2x mais 5. Vou passar o 4 dividindo. Vai ficar 2 quartos de x mais 5 quartos. Aqui dá para simplificar tudo por 2, como você viu. Y é igual a meio de x mais 5 quartos. Pronto, aqui eu tenho o coeficiente angular da reta R. R é igual a meio. Guarda isso aí. Vamos para S. S é igual, ó, já está dizendo y igual a menos 2x mais 3. Ela já está arrumada, não precisa você arrumar em função de y. Então, você já tem aqui, ó, o coeficiente angular, que é menos 2. Então, o coeficiente angular de S é igual a menos 2, tá? Então, olhe para cá. Olha só, vamos dizer que isso aqui, ó, M2, né? É o S, tá aqui, menos 2. E o M1 é 1 sobre 2, tá? Então, vamos verificar aqui que eles são, observe que eles são opostos. Observe que eles são opostos, tá? Então, olha como vai ficar aqui. Eu posso dizer que elas são retas perpendiculares. Por quê? MR é vezes MS é igual a menos 1, tá? Então, vamos colocar bem aqui. O MR é meio vezes menos 2, igual a menos 1, tá? 1 vezes menos 2 dá menos 2, dividido por 2 é igual a menos 1. Logo, isso aqui é menos 1, que é igual a menos 1. Tá aqui, comprovado, tá? Comprovado isso aqui, tá? Então, elas são retas
perpendiculares, tá? Como eles são, você observa aqui, tá? Você pode observar aqui, ó, com a reta R, ela é oposta da reta S. Se aqui é 2, aqui é meio. Como o sinal é negativo, aqui é positivo. Pronto. E assim se comprova que elas são retas perpendiculares, tá? Turma, outro exemplo sobre retas perpendiculares, tá? Determine se a reta R de equação y igual a 3x é perpendicular da reta S de equação meio de x mais 5, tá? Vamos lá. Então, nós temos aqui a reta R, tá? Ela é y igual a 3x. Observe que aqui já está em função de y, então nós já temos aqui o coeficiente angular de R. R é igual a 3. MR igual a 3, tá? Nós vamos lá para S. A S é y igual a meio de x mais 5. Também já está em função de y, então nós já temos aqui também o coeficiente angular. Observe aqui, ó. Então, nós temos que o coeficiente angular de S é meio. Como foi dito, ó, os coeficientes são diferentes, então elas são chamadas de retas concorrentes, lógico. Mas, como elas são diferentes sim, mas elas não são opostas, ó. Não são opostas. Aqui, para ser perpendicular, ou aqui deveria ser menos 1/3, tá? E aqui seria, ou aqui, menos 2, um exemplo, tá? Mas elas não são opostas. Tem nada a ver de oposta aqui. Então, elas só são com coeficiente diferente. Então, o que eu posso dizer aqui? Que as retas R e S são retas. Como os coeficientes angulares MR é diferente de MS, então elas são retas concorrentes, tá? São retas concorrentes e não perpendicular. Tá? Então, como eu disse, elas vão ser sempre retas concorrentes porque elas vão ter coeficientes angulares diferentes. Mas nem sempre as concorrentes vão ser perpendicular, tá? Comprovado isso aí. Vamos a... Turma, esse aqui é outro exemplo de como demonstrar a perpendicularidade de duas retas, tá? Aí aqui, ó, qual a posição da reta R de equação x menos 3 igual a 0 em relação à reta S de equação y mais 2? Vamos lá. A reta R, tá? A reta R, ela é x menos 3 igual a 0. Se eu arrumar isso aqui, ó, eu vou ter uma função constante em função de x igual a 3. Guarda ela aqui, tá? A reta S, eu tenho y mais 2 igual a 0. Eu vou ter uma função também constante em relação a y, que vai dar menos 2. Dessa forma, não tem como eu comprovar que elas são perpendiculares. Por quê? Na equação aqui, ela não está demonstrando o coeficiente angular, tá? Então, pela lógica, o coeficiente angular seria 0 aqui, então não teria como comprovar. Mas e aí, o que fazer? Aqui só dá para comprovar através do gráfico. Então, vamos desenhar o gráfico para vocês, tá? É um caso que só dá para fazer através de gráfico. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui o plano cartesiano, tá? A reta x das abscissas, a reta y das ordenadas, tá? Bem aqui, ó, na reta x, eu vou marcar a abscissa 3, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, bem aqui. Então, eu tenho esse 3 bem aqui. Logo, eu tenho uma reta que passa nesse ponto, tá? Paralela ao eixo y. Então, eu tenho aqui, porque ela é uma função constante em relação ao eixo y. Aqui, esse é o gráfico, tá? Em relação ao y, eu vou marcar aqui a ordenada menos 2. Ó. Como é negativa, ela está abaixo de 0. Então, nós temos aqui menos 1, menos 2. Bem aqui, tá?
temos esse ponto aqui. Então, nós temos também uma função constante paralela ao eixo Y, aliás, ao eixo X, uma função constante paralela ao eixo X. Como você observa, essas duas retas, elas se cruzam bem aqui, ó. Como elas se cruzam aqui, você observa que elas são retas perpendiculares, né? Elas formam um ângulo aqui, ó, de 90 graus, como eu disse no começo do assunto, que toda reta perpendicular vai ter um ângulo de 90 graus, sempre. Então está comprovado, através do gráfico, que elas são retas perpendiculares. Então, como você pode perceber, quando você tiver duas funções constantes, né? Duas funções constantes, elas vão ser perpendiculares sempre, porque elas vão estar nesse formato aí no gráfico, tá? Beleza, comprovado aí. São retas, tá? Eu posso dizer que, pela análise do gráfico, elas são retas perpendiculares, tá bom? Turma, terceiro ano. Esse é o nosso último exemplo, tá? De perpendicularidade de duas retas, tá? Vai finalizar nosso assunto, então preste bem atenção nesse último exemplo. Qual é a reta perpendicular a 2x menos y mais 3 igual a 0 e que passa pelo ponto P, 3 e 2? Olha só agora, ele está te dando a equação, uma equação e um ponto. Então, ele quer a equação desse ponto, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar o coeficiente angular em relação a essa reta de equação 2x menos y mais 3 igual a 0, tá? Deixando em função de y, menos y é igual a menos 2x menos 3. Multiplica por menos 1 logo. Fica y igual a 2x mais 3. Observe aí que o coeficiente angular dessa reta, tá? Eu vou chamar de reta 1, tá? Então, vou colocar aqui M1 é igual a 2, tá? Como a segunda reta ele já está afirmando aqui que as retas são perpendiculares, então eu posso usar essa propriedade aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui que M1 vezes M2 é igual a menos 1. Eu já tenho o M1, que é 2. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes M2, que é igual a menos 1. Passo 2 para lá, vai ficar aqui o coeficiente angular da segunda reta vai ser menos meio. Aqui, ó. Pronto. Mas não é isso que ele quer equação. Então, voltando ao nosso assunto sobre a equação da reta, nós temos a fórmula da equação, né? Vocês lembram? Que é y menos y1, que é igual a m vezes x menos x1, tá? Pronto, essa é a fórmula da equação. Logo, como eu quero em relação, eu vou trabalhar com esses pontos, lógico. Então, eu vou ter aqui, ó, y menos 2, tá? Igual o coeficiente angular, já que é da segunda reta, é esse aqui. Então, menos meio, tá? Vezes x menos 3. Aqui, ó, tá? Esse 2 aqui, eu vou passar ele multiplicando aqui, ó. Vai ficar 2 que multiplica y menos 2 igual aqui, o menos 1 eu já multiplico aqui, ó. Vai ficar menos x mais 3, tá? Vou multiplicar aqui, ó. Vai ficar 2y menos 4 igual a menos x mais 3. Vamos organizar isso aqui, tá? Eu vou passar para cá. Então, vai passar aqui. Eu vou trazer o x para cá. Vai ficar x positivo, tá? O 2 não passou, vai ficar mais 2y, menos 4, menos 3, igual a 0. 3 também passou. Então, vai ficar x mais 2y, menos 7, igual a 0. Pronto, tá aqui. Essa é a equação
da reta procurada. Então, essa daqui é a equação 2, tá? Pronto. Gente, eu espero